Irmãos e irmãs, graça e paz. Dia do Senhor, dia de meditarmos na palavra do Senhor, de edificarmos a nossa vida, de crescermos na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Para esse momento, eu escolhi um texto que é muito conhecido nosso. Você deve conhecê-lo de cor, deve saber recitá-lo com facilidade. Mateus 28, de 19 a 20. 19 a 20. Esse texto é fundamental, né? O tema, a missão da igreja, discipulado. Bom, por que eu estou trazendo esse tema para nós hoje? Estamos em pandemia, estamos em quarentena, numa expectativa de voltarmos ao culto no templo, de nos reencontrarmos, mas será esta a principal vontade de Deus para nós? Não que eu imagine que Deus queira que a gente não se encontre mais, pelo contrário, Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de relacionamento e relacionamentos abençoadores. Cada pessoa a quem Ele atrai para si é para abençoá-la com a vida eterna e com a sua presença santa. E Ele motiva, e Ele chama, e Ele direciona, Ele vocaciona os seus para viverem da mesma maneira, de forma abençoadora. E isso é fundamental para nós. Termos relacionamentos abençoadores e desenvolvermos relacionamentos abençoadores, sermos abençoadores nos nossos relacionamentos, mas para isso nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós. E esse texto que nós temos em mãos, geralmente ele é usado em conferências missionárias, de missões, onde é destacado o ir, e fazer discípulos de todas as nações, ir às nações, indo e fazendo discípulos, enfim, trabalhar a ideia da evangelização. E tudo isso está nesse texto. Quando nós pensamos na obra da evangelização, é apropriado usar esse texto. Da mesma forma, quando pensamos no discipulado. E eu quero que você veja que enquanto Jesus dá essa grande comissão, ele está pensando sim sobre esta questão da evangelização, mas ele está pensando nos seus discípulos. E ele está pensando naquilo que descreve o cerne da vocação e do chamado de Deus para a sua igreja. O que ele quer que nós façamos, o que ele quer que os discípulos seus façam, foi isso que ele orientou, o que ele esperava que a igreja continuasse a fazer depois da sua partida para a glória. Jesus tem um propósito muito claro, e a missão dele para os seus discípulos é o discipulado. A gente podia pensar em 3 palavras cernes: adoração, discipulado e evangelização. E veja só, essas 3 ideias muito bíblicas, elas são fundamentais, estão enraizadas nas Escrituras, Elas têm a ver com o ministério da igreja, mas mais do que isso, elas têm a ver com como viver a vida cristã. E veja só, nós não podemos adorar, ninguém vai adorar a Deus se não ouvir dele, de quem ele é e do que ele faz. Nenhuma pessoa vai ouvir de Deus se não houver quem vá até elas e anuncie as estratégias, os meios, os mais variados. Mas é preciso ir, isso é evangelismo, isso diz respeito à missão transcultural, a missão na própria cultura, a missão aos vizinhos. Mas veja só, o texto não fala só de que as pessoas devem saber, as pessoas devem viver conforme Deus quer, devem ser representantes do próprio Cristo, devem ser discípulos, seguidores do próprio Cristo. E isso tem uma implicação muito profunda. Será que nós sabemos bem o que é isso? Antes de ler o texto, vamos orar ao Senhor e pedir iluminação do Espírito Santo. Deus bendito, Senhor de graça, de misericórdia, Senhor de bondade, Senhor de compaixão. Tu que nos chamas para um relacionamento pessoal com o Senhor,
Tu que através de Jesus nos redime do afastamento, do isolamento do Senhor para uma comunhão íntima contigo. O Senhor que faz com que as barreiras que nos separam de Ti caiam e nos coloca em plena intimidade a ponto de sermos chamados Seus filhos. Nós pedimos agora que o Senhor mesmo ilumine o nosso entendimento, como inspirastes os escritores sagrados, os evangelistas e Mateus em especial, para narrar-nos o que Jesus disse nos últimos momentos antes de partir para a glória e para junto de Ti. Portanto, Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento e faze com que possamos viver de acordo com a verdade, com a revelação da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto de Mateus, então, 28, 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja bem, queridos, esse domingo em especial é o domingo da Trindade. Mas eu não quero falar aqui sobre a Trindade, muito menos quero dar ênfase no evangelismo ou na missão enquanto este ato de ir, porque tudo está implícito. Nesta passagem eu quero destacar com você que a grande comissão de Jesus é para que façamos discípulos. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu creio no evangelismo. O evangelismo pessoal, o evangelismo através de cruzadas, o evangelismo de porta em porta, o evangelismo com as mais diversas estratégias, porque as estratégias são só meios. Evangelizar é anunciar boas novas às pessoas, é anunciar o plano de Deus, que Deus as ama, que Deus tem um plano eterno para elas e que as vidas delas só terá sentido eterno se elas se arrependerem da vida que vivem afastadas de Deus, arrependerem dos seus pecados, se entregarem ao Senhor Jesus, se renderem a Ele, crerem nele como seu Senhor e suficiente Salvador, entregando as suas vidas, recebendo perdão, tendo seu nome escrito no livro da vida e aí passando a viver em comunhão com Deus. Mas o texto nos fala que há uma missão maior. E aqui, principalmente no versículo 19, fazei discípulo. Ide, portanto, e fazei discípulo. Ele diz aos seus discípulos que eles devem fazer discípulos de todas as nações. Aqui não há barreiras para esse ou aquele tipo. No momento em que nós estamos vendo protestos contra o racismo, a Bíblia é muito clara: Deus ama o ser humano, porque o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. E qualquer um que se levante para desprestigiar, humilhar ou atacar esse ser humano está atacando a criação de Deus, a menina dos olhos de Deus, aqueles que Deus criou para louvor e honra da sua glória. Ainda que estes estejam em rebelião contra Ele, Deus os ama. E olha, a gente precisa pensar no ser humano, seja ele de qual etnia, de qual povo for, como amados por Deus, amados e amadas do Deus bendito. Bom, e fazer discípulos é se dispor, é trabalhar em missões, é trabalhar na obra da evangelização. Mas o texto também nos deixa claro que Jesus está falando do ministério da igreja local. Discipulado implica em minha vida, na sua vida, no processo de fazer com que as pessoas vivam conforme Cristo, sejam o mais parecido com eles. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo que tem me inquietado nesses dias. Nós estamos há meses em casa, estamos com as nossas Bíblias, estamos recebendo instrução da palavra através de várias mídias,
né? Tem os vídeos gravados, tem as lives, tem os textos, né, que são enviados. Mas será que essas informações que nós estamos recebendo estão se transformando em ensino e moldando a nossa vida e moldando os nossos relacionamentos? E aí eu avanço um pouco mais. Será que você está vivendo a sua vida de maneira que você olhe para os seus familiares e os veja como alvo do discipulado? Você tem investido tempo em ajudá-los a serem mais parecidos com Cristo? Ou você tem despejado informações bíblicas e simplesmente dito, tenho feito a minha parte? A implicação desse texto é muito importante para nós. E eu espero que você, a partir de hoje, a partir desse tempo de reflexão, possa assumir um compromisso de ser um discipulador. Porque muitas vezes nós pensamos em acumular vasto conteúdo, seja das escrituras, seja dos comentários, seja das posições teológicas, para irmos e despejarmos isso como se estivéssemos fazendo o discipulado. E o discipulado é muito mais simples, é mais sério, é mais comprometedor, mas é muito mais simples. É eu, como discípulo de Cristo, como conhecedor da vontade de Deus e praticante da vontade de Deus, acima de tudo, estar aqui para ajudar outros e investir na vida dos outros. Versículo 20 diz, ensinando-os a guardar tudo os que lhes tenho ordenado. E esta é a descrição de um discípulo. O discípulo é alguém que faz tudo o que o Senhor ordena. Eu quero trazer para você uma citação de Oswald Chambers. Oswald Chambers certa vez disse: nosso Senhor Jesus tinha apenas um desejo, e esse desejo era fazer a vontade de seu Pai, e ter esse desejo é a característica de um discípulo. Vou repetir para você. É Oswald Chambers que diz: nosso Senhor Jesus tinha apenas um desejo, e esse desejo era fazer a vontade de seu Pai, e ter este desejo é a característica de um discípulo. Você consegue perceber, meu irmão? Você consegue perceber, minha irmã? Um discípulo deseja fazer a vontade de seu mestre, deseja agradar o seu mestre, deseja viver de maneira que o seu mestre seja honrado. E Jesus fala isso ao longo de toda a sua vida e de todo o seu ministério. A gente pode relembrar disso. Teve um momento em que Jesus disse: olha, a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou. É alimento para Jesus fazer a vontade do Pai Celestial, fazer a vontade de Deus. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai Celestial. Ou como podemos lembrar, quando ele estava no Getsêmani, lá naquela agonia, né, já antevendo o sofrimento da morte da cruz, e qual é a expressão de Jesus ao orar? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, Jesus adora a Deus ao fazer a vontade de Deus. Jesus adora a Deus ao cumprir o plano para o qual o Pai o enviou ao mundo e pelo qual ele encarnou, a missão que o Pai lhe deu, o chamado que o Pai lhe fez. Jesus, então, é fiel, é obediente. E é interessante que em João 20, 21, ele diz: como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Discipulado é isso. É querer o que o nosso Senhor quer. É viver da maneira como o Senhor, nosso Senhor viveu. É servir a Deus de forma que a nossa vida glorifique ao nosso Senhor, de forma que a nossa vida exalte, magnifique aquele que governa todas as coisas, aquele que, acima de tudo, está sentado num alto e sublime trono e espera a glória de nós. Mas, irmãos, glorificar a Deus não é simplesmente usar uma palavra-chave como chavão. Glorificar a Deus é realmente fazer a vontade de Deus. E Jesus disse: foi para isso que eu vim, para fazer a vontade de meu Pai. Como filho do Pai, ele obedece
E ele diz aos seus discípulos, né, eu quero que vocês vivam assim. Se você se lembrar, quando ele está com os seus discípulos lá na última ceia, é interessante que um dos discípulos, se eu não me engano, Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, pede, mostra-nos o Pai e isto basta. E Jesus diz, há quanto tempo estou convosco? Filipe, vocês andam comigo e você não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ter um relacionamento com Deus é olhar para Jesus, é espelhar Jesus. Paulo, ele discerne isso, e ele diz, olha, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Agora, isso tem uma implicação muito grande na minha e na sua vida, porque será que eu e você estamos diariamente espelhando na nossa vida quem Jesus é? Será que as pessoas que olham para nós, para nós, convivem conosco, conseguem reconhecer que nós estamos identificados com o Senhor Jesus pela nossa vida? Do que eu estou falando? Eu não fugi do tema. Estou falando de discipulado. Eu sou realmente seguidor de Jesus? Ou eu me acho seguidor de Jesus porque todo domingo eu vou à igreja quando posso ir? Ou todo domingo eu faço um rito religioso, cumpro um rito religioso, né, de ler a Bíblia, de orar, de cantar, mas os demais momentos da minha vida eu vivo de maneira totalmente aleatória, inclusive eu abraço pautas na minha vida diária e social que estão totalmente contrárias à pauta do reino de Deus. Eu defendo propostas, eu divulgo informações e notícias e coisas que são contraditórias aos princípios que a Bíblia me ensina como sendo a vontade de Deus. Voltemos novamente para o versículo 20. Ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado, disse Jesus. Observe que é não só ensiná-los, observe que é ensinar tudo o que ele ordenou. Ensiná-los a observar, a guardar, a pôr em prática, né? Então, com esta linguagem, ela reflete que todos os ensinamentos que você encontra, e eu encontro no Evangelho, a respeito de Jesus e que Jesus dá, ele espera que nós ouçamos e pratiquemos. E se nós olharmos, eu quero convidar você a pensar e a olhar para o capítulo 7 de Mateus, no final da parábola, né, das duas casas, versículo 24, ele diz assim, todo aquele que ouvir estas minhas palavras e as praticar, eu vou assemelhá-lo ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Praticar a palavra, praticar por quê? Tiago vai nos dizer, né, que nós não devemos ser meros ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra. Fazer discípulo é ajudar as pessoas a entender qual é a vontade de Deus. Fazer discípulos é ajudar as pessoas a escolher viver um estilo de vida que agrada a Deus. Todo o viver, não é só uma ou outra área. E aí isso nos leva de volta ao Éden. Quando nós olhamos a narrativa do Éden, nós vamos ver Adão e Eva tendo alegria inicialmente em viver na presença de Deus. Mas aí vem Satanás, e aí vem a serpente. E Satanás e a serpente então intervêm, né? Colocando dúvida e dividindo o coração humano, fazendo com que o ser humano queira o que eles não queriam. O que é que ele coloca? Né? Sereis como deuses. Né? Vocês terão conhecimento do bem e do mal e serão como deuses, vocês não precisarão de mais nada. Aquilo que deveria ser a alegria deles, se alegrar no Senhor, viver em comunhão com o Pai, né? Eles deixam e vão viver uma vida miserável e de pecado. A alegria e a bênção estão ligadas a fazer a vontade de nosso Pai Celestial. Mas infelizmente Satanás os convence de que a alegria não estava relacionada a fazer a vontade do Pai. E quantas vezes eu e você nos vemos
tentados nesta mesma perspectiva, nos vemos confrontados nesta mesma perspectiva no dia a dia, quando nós estamos frustrados, quando estamos tristes, ou quando estamos olhando para todas as coisas que acontecem na nossa sociedade, no nosso mundo, nós achamos que só seremos felizes se experimentarmos daquilo ou daquilo outro, né? Se experimentarmos do estilo de vida que o vizinho está vivendo, do estilo de vida que as pessoas que ficam postando no Instagram, que ficam divulgando as suas viagens e ações no Facebook, e os conceitos, né, que alguém manifestou em algum vídeo, alguma live que pode mudar a sua vida. Então você começa a deixar a Bíblia, a bússola, a lâmpada para a tua alma, né, a luz para os teus caminhos, e começa a achar que te falta algo mais. Meu querido, minha querida, fazer a vontade de Deus é o que é mais importante nas nossas vidas. E eu e você, nós precisamos entender isso. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E a sua é também? Bom, agora eu te pergunto, como é que alguém se torna discípulo? Uma pessoa se torna discípulo experimentando duas coisas: a graça de Deus. Pela graça sois salvos, diz Efésios 2, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Cada um deve se comprometer com a graça de Deus. Agora, como as pessoas se comprometerão se a gente não mostrar, não revelar, não montar para elas o quebra-cabeça da graça de Deus? Do que eu estou falando? As pessoas precisam entender quem é Deus. Precisamos ensinar as pessoas sobre o Deus dos céus, o Criador, aquele que nos criou para louvor e honra da sua glória, para termos comunhão com Ele, desfrutá-lo, para adorá-lo, para honrá-lo para sempre, aquele que nos criou para a vida eterna. Precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos sobre quem é Deus. Sobre o que é o pecado que ele nos arrasta para longe de Deus, que nos escraviza, que nos mata. Precisamos ensinar quem é Satanás e o que ele está fazendo a cada dia com os seres humanos. Precisamos ensinar quem é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos ensinar sobre quem é o Espírito Santo, o que é a palavra, o que é a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Montando esse quebra-cabeça, fica mais fácil para as pessoas então tomarem a sua posição ao lado do Senhor. Nós não temos que jogar uma pílula na mão da pessoa e dizer para ela: tome e resolva o seu problema. Mesmo que seja uma pílula do Evangelho, nós precisamos ensiná-las. E isso é discipulado. Pode ser prévio, inclusive, à conversão. Pode vir antes da conversão. Mas fará toda a diferença na vida das pessoas. Sabe, precisamos ensinar as pessoas que nós não somos salvos pelas obras, mas que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo deixa isso muito claro para nós. E Jesus nos ordena. Eu te convido nesta hora a se autoavaliar. Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem ensinado os seus sobre o plano de Deus para a vida deles? Você tem sido intencional, pai? Você tem sido intencional, mãe, com os seus filhos? Ou você está esperando a escola bíblica dominical recomeçar para que as tias da escola bíblica façam isso, para que o pastor ou alguém possa ensinar seus filhos? Pai e mãe, você é responsável por ensinar os seus filhos, por educar os seus filhos de todas as maneiras, especialmente nos caminhos da salvação. Os avós também têm este compromisso, e cada um de nós. Agora veja só, eu quero concluir, né? Concluindo essa reflexão, essa meditação nesta manhã, eu quero chamar a tua atenção para algo: justificação e santificação na vida de um discípulo. O discípulo de Jesus é alguém que sabe que, apesar de ser pecador,
O sacrifício de seu Senhor os justifica, porque o sangue de Jesus derramado é preço precioso pela sua redenção. E justificados, pois, mediante a fé, temos paz, temos comunhão, reconciliação com Deus. Então, nutrimos relacionamento com Deus, e esse relacionamento é abençoador para nós e para todos que estão ao nosso derredor. Meus irmãos e irmãs, isso é fundamental, isso é maravilhoso para as nossas vidas. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos confiar nisso, nós precisamos depender disso. Senão, nós estaremos mortos nos nossos delitos e pecados. E precisamos entender, então, e ajudar as pessoas a entender o que é a santificação, que é a caminhada, a jornada diária de cada um de nós em obediência ao Senhor. Obediência não que nos salve, né? Uma obediência que não vem nos salvar, mas que vem fazer-nos mais aprazível a Deus. Fazer com que agrademos do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vivermos uma vida bem-aventurada, uma vida feliz na obediência ao nosso Senhor. É no processo do discipulado que nós vamos aprender sobre isso. É esse processo do discipulado que vai fazer com que os nossos aprendam sobre isso. Bem, então, você e eu precisamos compreender e precisamos influenciar as pessoas desta maneira. Sabe, você precisa caminhar com elas e falar disso. Você precisa comer com elas e falar disso. Você precisa trazê-las para tomar um café com você e falar disso. Você precisa mostrar como elas vivem isso, como elas podem vivenciar a oração, como elas podem vivenciar o entendimento da palavra de Deus, como elas podem vivenciar o amor de Deus na sua vida, a espera em Deus, a dependência de Deus, a confiança em Deus. É isso que é discipulado. Porque dia após dia, eu e você vamos enfrentar uma batalha com Satanás tentando mostrar para nós um tesouro melhor do que o próprio Deus, do que o plano de Deus. Mas somente quem sabe o que Jesus ordenou e entende que isso é o diferencial para a vida e a morte, somente quem caminha nesses princípios pode, então, viver para a glória de Deus aqui na terra e ter esperança da vida eterna com Deus na Jerusalém, nas cidades santas. A minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. E essa deve ser a sua também. Você é um discípulo de Cristo? Você anseia pela vontade de Deus mais que tudo na sua vida? Pense nisso e se comprometa hoje em ser um discípulo e em fazer discípulos de Cristo. É para isso que a igreja existe. As outras coisas fazem parte. Vamos orar? Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a corrigir a rota da nossa vida e, em nome de Jesus, vivermos como discípulo dEle, fazendo a Tua vontade como Ele fez, querendo a Tua vontade como Ele quis, experimentando a Tua bênção, ainda que muitas vezes isso nos custe abrir mão daquilo que realiza o nosso desejo e satisfaz a nossa alma. Porque, Senhor, mais importante que tudo é ganhar a eternidade ao Teu lado, vivendo o plano que o Senhor tem para nós. É desfrutar da eternidade ao Teu lado, sabendo que o Senhor nos resgatou para vivermos de modo digno do Senhor. Guarda meus irmãos, minhas irmãs, guarde suas famílias e os ajude a serem fiéis ao Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.